Abra tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 10. Graças a Deus. Livro de Josué, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? Hoje nós vamos fazer então a quinta mensagem da série Eu Quero Aprender a Orar, tá? Hoje a quinta mensagem dessa série, tá? A gente tinha dado uma paradinha, Deus tinha dado uma outra direção, mas agora nós voltamos novamente. Então hoje essa quinta ministração. A primeira nós falamos sobre a oração perseverante. Lembra a oração de Elias no Monte Carmelo? Então essa foi a primeira. Qual foi a segunda, pastor? A segunda foi a oração fervorosa, quando nós falamos sobre a oração da igreja, quando Pedro estava preso, né? Falamos então sobre essa oração. A terceira oração foi a oração que transforma. Lembra quando nós falamos sobre a oração de Jabes? Então essa foi a terceira mensagem. E a última nós falamos sobre a oração do livramento, que foi a oração de Jonas dentro do peixe, né? Então ele fez essa oração, a oração do livramento. E hoje nós vamos falar sobre uma oração extraordinária. Uma oração extraordinária. Então falamos sobre uma oração perseverante, fervorosa, oração que transforma, oração do livramento, e hoje uma oração extraordinária. E eu queria então que você lesse comigo o texto aqui. A minha versão é a Nova Versão Transformadora, NVT. Talvez dê uma diferença aí, mas vai dar para compreender bem. Diz assim a palavra do Senhor: Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis: a Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon: venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos, posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal: não abandone seus servos, suplicaram, venha depressa e salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram-se forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, eu os entregarei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo, que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca.
As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse, presta atenção nessa oração de Josué: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Ai-Jalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jasar? O sol parou no meio do céu e não se pôs cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o nosso Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Amém, queridos? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Como é bom estar onde o Senhor está. Como é bom estar onde a tua palavra está. Que nessa noite a tua palavra venha invadir os nossos corações. Que ela invada a nossa alma, o nosso ser, a nossa mente, o nosso intelecto nessa noite. Que a tua palavra tome conta de nós por completo nessa noite. Que a tua palavra venha gerar em nós esperança, alegria, persistência e fé nessa noite. Que o Senhor trabalhe em nós através da tua palavra, que possamos sair daqui, meu Pai, mais confiantes pelo poder da tua palavra. Obrigado, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir e glorificar ao Rei dos Reis? Uma oração extraordinária. Você já fez uma dessa? Você já parou algum dia e fez uma oração extraordinária? Você já presenciou algo extraordinário? O que é extraordinário? Extraordinário é algo que foge do previsto. Extraordinário é algo fora do comum. Extraordinário é algo admirável, espantoso, grandioso. Por exemplo, nós temos, eu queria dar um tipo bom e um tipo ruim de coisa extraordinária para você entender o que é uma coisa extraordinária. Um exemplo ruim, pastor, por exemplo, um exemplo ruim, um tsunami, né? Tivemos um tsunami no Japão, não foi? Aquilo foi algo assim, grandioso, espantoso, que você não espera que vai acontecer. Extraordinário também é assim, é algo que acontece de repente, e ele pode ser ruim, mas ele também pode ser bom. Dá um exemplo bom, pastor, não mexe com tsunami não, dá um exemplo bom. Amém, um exemplo bom. O culto estava extraordinário, o louvor estava extraordinário, alguém teve uma ideia extraordinária. É algo que vem de repente, é algo que acontece e te pega de surpresa, é algo que te espanta, é algo que deixa você admirado. Pastor, eu fui num culto, numa célula, estava extraordinário, não tem explicação. Nós fizemos um evangelismo quinta-feira à noite, nós saímos daqui, fomos em 2 vans para Pongas, numa clínica de recuperação. Foi uma célula extraordinária. Por quê, pastor? Porque foi algo espantoso o que aconteceu ali. Foi algo que nenhum de nós imaginávamos o que ia acontecer ali. Por quê, pastor? Nós chegamos com o propósito de cantar louvores, pregar a palavra e orar. Esse era o propósito. Louvor, palavra e orar por pessoas que estavam ali. Eles estavam num grupo na clínica e nós chegamos em 25 pessoas. Colocamos as cadeiras para o lado de fora, do jeito que Jesus queria,
Eu achei que ia chegar lá, ia numa sala, ia num auditório. Eu pensei assim, mas quando chegamos lá, o diretor da clínica ali, o coordenador, falou: vamos fazer tudo aqui fora mesmo. Pediu para o pessoal trazer cadeira, colocamos um grande círculo. Eu creio que estávamos ali quase 50 pessoas, entre as pessoas que estavam ali se recuperando e também as pessoas que trabalhavam. Tinha segurança na clínica, era uma clínica particular, então tinha segurança, tinha acho que enfermeiro, né? Tinha também o coordenador, as pessoas ali. Fizemos um grande círculo e aí começamos. Chegamos um pouco atrasado e o nosso tempo ficou um pouco curto porque estávamos atrasados, e o diretor falou assim: ó, você só tem 45 minutos porque eu preciso servir a janta aos meninos. Falei: amém, vou ter que ser rápido, né? A gente costuma falar bastante. Aí demos uma saudação e já entramos no louvor. Queridos, quando a gente chegou e começou o louvor, alguns sentaram nas cadeiras e outros ficaram de pé, de longe, só vendo. Uns encostaram assim no pilar, olhando o que estava acontecendo. Outros dois conversavam, outros de longe. Começou o louvor. Gente, o negócio começou a esquentar lá. Deus começou a trabalhar. Quando eu olhei, aqueles que estavam longe já estavam perto. Já encostaram atrás das cadeiras e ficaram ali. E os louvores, um melhor que o outro, tocando, tocando, tocando. Eu já comecei a ouvir uns glória a Deus. Já comecei a ver algumas pessoas chorando. Falei: Deus está aqui hoje, o negócio vai ser bom. E aí o diretor da clínica, o coordenador, que me tratou assim meio duro, deixou a gente e foi para um lugar de longe. Daqui a pouco ele estava mais perto, já estava na metade do caminho. E o louvor, 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 louvor. Quando terminou o louvor, eu entrei com a palavra. Eu falei: presbítero Júlio, vai dar uns 15 minutos só, porque nós estamos com o tempo estourado. Ele falou: a hora que der o tempo, eu te aviso. Falei: beleza. Entrei com uma palavra e Deus começou a trabalhar, queridos. Deus começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ele me deu o toque, a palavra já tinha acabado. Eu fiz um apelo. Foi várias pessoas para frente, várias. Falei: quem quiser Jesus, dá um passo à frente. Foi mais de 10, queridos, que deu o passo à frente. E aí eles já formaram uma fila e começaram um a abraçar o outro. E a gente entrou com oração e uma partezinha do louvor. E eu preocupado com o tempo, já estava dando tempo. Eu fui meio que cortando e falei assim: gente, já deu, vamos passar a palavra para o coordenador. O coordenador olhou e falou assim: não, canta mais um louvor. Eu olhei para a cara dele e eu percebi que ele estava chorando. E aí cantamos mais um louvor. E aí a gente cantou a pedido deles aquele louvor: restitui, eu quero de volta o que é meu. Queridos, aqueles jovens se abraçavam. E aí a gente se levantou, os homens, porque eram homens ali. Tinha mulheres no meio nosso, mas eram homens na clínica. Peguei os homens e falei: ora. Um por um foram orando, 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 orando. De repente um gritou no meio do louvor: eu quero minha família de volta. E aí começou o outro: eu também quero, eu também quero. E começou aquele mover. E o louvor: restitui, restitui. E aquela coisa. Quando terminou, eu preocupado com o homem, falei: pode assumir a palavra aqui. Ele não conseguia falar. Ele teve que se recompor porque o Espírito Santo invadiu aquela clínica de um jeito. Então foi algo extraordinário. Foi algo que nós não esperávamos que ia acontecer, mas Deus fez. Você sabe por quê? Aí eu entendo que é uma oração extraordinária. É uma oração sincera. É uma oração em que você coloca as suas necessidades com sinceridade diante de Deus. Você chega para o Senhor e fala: Senhor, eu estou numa luta tremenda, mas haja ao meu favor. O Senhor sabe que eu preciso. E nós saímos daqui com o nosso coração livre para servir. E quando chegamos lá, Deus fez algo extraordinário. E você sabe o que mais me tocou de tudo? Tudo foi tremendo, mas a hora que a gente estava saindo, eles então chamaram o pessoal e levaram todos para o refeitório.
E aí a primeira van saiu e a nossa van foi a segunda. Quando estava saindo eu olhei, estavam todos na porta do refeitório, alguns na janela, olhando assim, tipo, não vai não. Quando vocês ministravam, eu sentia que o meu coração queimava. Fica mais um pouquinho. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que não tem preço. Isso é servir ao Senhor. Isso é adorar ao Senhor. É algo extraordinário. A presença de Deus é algo extraordinário. O manifestar de Deus é algo extraordinário. Você não espera, mas Ele vem e faz. Você não sabe como, mas Ele vem e move as águas. E aí Ele tira aquilo que está num lugar e Ele coloca em outro. E você não está esperando aquilo. E aí Ele vem, Ele abre uma porta que você não estava esperando, escancara na tua frente e fala: eu estou fazendo porque eu sou Deus. Eu estou fazendo porque eu recebi a tua oração. Eu tenho contemplado as tuas lágrimas. Eu sei a sua dor e eu conheço as suas necessidades. Então é só algo extraordinário para te tirar disso. Aí Ele vem, Ele faz. Ele vem, Ele te abençoa. Ele vem, Ele muda a tua história. Ele vem, Ele te renova. Ele te fortalece. Ele te alimenta. Ele te sustenta. Ele te levanta. Ele te coloca de pé. E Ele diz: segue porque eu estou contigo. Segue porque eu sou Deus da tua vida. Você pode aplaudir e glorificar esse Deus extraordinário? Isso é algo extraordinário. Por que Deus faz algo extraordinário, pastor? Porque Ele é extraordinário. Um Deus extraordinário só pode fazer coisas extraordinárias. Então tudo aquilo que Deus faz é extraordinário, é maravilhoso, é espantoso. Queridos, quando a gente olha aqui, eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo, senão não vai. A gente vai perceber o seguinte: o texto vai nos mostrar que os gibeonitas, eles fizeram ali um tratado com Israel, tá? E então, por conta desse tratado que eles fizeram com Israel, o rei de Jerusalém, ele vai perceber esse tratado que foi feito. E Israel nessa época, ele estava sendo comandado, liderado, o povo de Israel, por Josué. Josué foi aquele que sucedeu Moisés, e ele então estava liderando o povo de Israel. Lembra quando o povo saiu da terra prometida? Então aqui o texto vai dizer o seguinte, que sob a liderança de Josué, o povo de Israel já havia então destruído Ai, a cidade de Ai, e também a cidade de Jericó. Todos nós conhecemos a história. Então, quando isso acontece, os gibeonitas, eles vão atrás do povo de Israel e eles fazem então um tratado de paz com o povo de Israel. Os gibeonitas, eles eram, a Bíblia nos diz aqui que eles eram guerreiros valentes. E eles, percebendo então essa força de Israel, eles fizeram esse tratado. E quando eles fazem esse tratado, eles então vão ser beneficiados nessa guerra, nessa luta contra esses 5 reis que se colocaram contra os gibeonitas. Eles se posicionam e eles então avançam e atacam Gibeon. Quando eles atacam Gibeon, os gibeonitas que tinham esse tratado, essa aliança com o povo de Israel e com Josué, eles enviam então mensageiros até o acampamento onde Josué estava. E aí então eles vão dizer para Josué assim: olha, venha depressa e salva-nos, nos ajuda. Ele vai dizer aqui: ajuda-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram força para nos atacar. Você sabe o que eu aprendo aqui? A primeira lição que eu aprendo aqui: vale a pena ter aliança com homens e mulheres de Deus. Quando você tem aliança com alguém que é de Deus, você pode ter certeza que na hora da angústia, na hora da aflição, na hora que o bicho pegar, ele é uma pessoa que pode te ajudar.
Infelizmente, a gente tem percebido que existem pessoas dentro da igreja que às vezes faz aliança com pessoas que, ao invés de ajudar, vão prejudicar. Pessoas que vão te dar um mau conselho, pessoas que vão chegar para você e vai dizer: larga dele, abandona esse filho, não vale a pena mais lutar. O que você está fazendo ainda dentro da tua casa? Não largou desse homem ainda? Então isso são alianças que às vezes as pessoas fazem com pessoas erradas. Mas os gibeonitas, eles se aliançaram, né? Fizeram uma aliança com um servo de Deus, que era Josué. E aí quando o bicho pegou, você sabe o que eles fizeram? Avisa eles lá, pede para eles nos socorrer. É assim conosco. Quando você é um homem, uma mulher de Deus e o negócio pega, chama ela para orar aqui, chama ele para orar, chama essa pessoa para me dar um conselho, chama essa pessoa para me dar uma palavra, chama essa pessoa para me dar uma direção, chama essa pessoa para conversar comigo. E aí então, queridos, os gibeonitas mandaram chamar Josué. E aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que Josué e todo o seu exército, crente é assim, mexeu com um, mexe com todos, viu? Então é o seguinte, quando você fizer uma aliança com Deus, você leva a família inteira, viu? Se você é membro aqui da igreja, se você é daqui da Deus Vivo Central, mexeu com você, mexeu com a gente, tá bom? Por quê? Porque faz parte da família. Estamos juntos na guerra, estamos juntos na luta. Então se você estiver passando um problema, uma dificuldade, pastor, eu estou numa luta, estou numa batalha. Você está num grande exército que está pronto a te servir, a te ajudar. Não passe sozinho, fale: pastor, ore por mim, pastor, me visita, faça alguma coisa, me ajuda, manda uns irmãos lá em casa, eu estou fraco, estou precisando voltar, estou precisando de uma orientação. Nós estamos juntos, querido. E a Bíblia vai dizer que quando o negócio pegou, eles foram atrás de Josué, e Josué então ele foi com todo o seu exército, olha só, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeão. Algumas versões, alguns estudos vai dizer o seguinte, que do lugar onde Josué estava até o lugar onde os gibeonitas estavam, dá cerca de 30 quilômetros. Eles saíram para ajudar, porque é assim, quando é para ajudar e tem alguém na necessidade, mexeu com um, mexeu com todos. E aí então eles partiram e foram até Gibeão para ajudar. Só que é o seguinte, aqui tem uma diferença. Quando eles saíram para ajudar, eles receberam uma palavra de Deus. Deus falou assim para Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Deus está falando contigo nessa noite. Deus está dizendo para pessoas aqui: não tenha medo, não tenha medo dessa fase, desse problema, desse processo em que você está vivendo. Não tenha medo de se posicionar como cristão. Não tenha medo de se levantar contra algo que talvez esteja errado. Vai, lute contra isso. Deus está dizendo: vai e não tenha medo desses reis, porque eu os entregarei em suas mãos. Sabe o que Deus está dizendo aqui para pessoas nessa noite? Eu vou entregar coisas em suas mãos. Aquilo que hoje está te trazendo angústia, dor e aflição, eu estou entregando nas tuas mãos hoje. Eu estou entregando essa causa nas tuas mãos. Eu estou entregando esse problema hoje nas tuas mãos. Eu estou entregando hoje a vitória, a conquista, a celebração e o júbilo nas tuas mãos. Sabe o que eu acho mais lindo aqui, queridos? Que Deus, Ele fala com Josué enquanto ele estava indo ainda. Ele não tinha lutado. Aqui é que é o segredo de tudo. É você confiar em Deus, mesmo antes de você chegar até o local e ver o tamanho do problema. E sabe por quê? Porque às vezes a gente chega numa situação, pastor Helder, e a gente vê a dimensão do problema, e Deus fala, e a gente fala: ah não, é muito grande. Mas quando Deus falou para Josué: vai porque eu vou te entregar, eu creio que eles marcharam até com mais alegria.
E é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Comece a caminhar confiante. Comece a confiar crendo, porque eu já liberei a minha palavra sobre a tua vida. E a minha palavra sobre você e a tua casa e a sua situação é essa: não tenha medo dessa situação. Eu os entregarei em suas mãos. E aí em seguida ele libera outra coisa: nenhum deles será capaz de resistir a vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo aqui, ó, o negócio é o seguinte: pode ir, que eu vou te garantir a vitória, e ninguém vai resistir contra você. Ele está dizendo, você é mais forte. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: você é mais forte do que a depressão, você é mais forte do que essa crise, você é mais forte do que esse problema, você é mais forte do que essa enfermidade, você é mais forte do que essa crise pontual que tem se espalhado na tua vida. Você é mais forte que isso. Então ele está dizendo, ninguém, nenhum deles será capaz de resistir a você. E olha, queridos, que eram 5 reis, não eram só. Mas você sabe o que eu aprendo aqui? Aquele versículo bíblico que diz assim: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Então não importa quantos vêm contra, mas é aquele que está ao seu favor. Você está entendendo isso? Talvez todas as situações nessa noite estão contra você. Talvez você olhe ao seu redor e fala assim: não tem nada ao meu favor, pastor, tudo está contra. Mas você já percebeu quem está em você? Tem uma passagem em Eliseu que o exército cerca a cidade. O moço dele sai para fora cedo. Quando ele abre a porta, a cidade toda está cercada pelo exército inimigo. E eles queriam pegar Eliseu. O moço que andava junto com Eliseu logo tremeu as pernas. Falou, peraí, nós estamos em 2. A cidade está toda cercada. Tinha cavalo, tinha exército, tinha tudo. E aí o moço volta correndo para frente, para trás. Ele fecha a porta e corre. Quando ele chega lá para Eliseu, ele fala assim: o negócio é o seguinte, lá fora o bicho está pegando. Acho melhor a gente voltar a dormir. Estou parafraseando aqui para você entender, porque lá fora não tem como sair não. Você sabia que tem dia que a gente olha para fora e todas as situações são contra? Tem dia, queridos, que você abre a porta e não tem vontade nem de sair de dentro da tua casa. Você fala: Senhor, me ajuda, porque eu não sei nem como que eu vou enfrentar isso hoje. O moço volta para trás e fala assim: olha, o negócio está feio lá fora. Aí Elias olha para ele, olha para o céu e diz assim: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele possa enxergar. Quando Eliseu faz essa oração, queridos, Deus abre os olhos daquele moço. Sabe o que ele enxerga? Aqui estava o exército inimigo cercando a cidade. Por trás, por cima, quando Deus abre os olhos desse moço, ele enxerga carros e cavalos de fogo. E aí Eliseu diz: maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Então eu posso falar uma coisa para você: aquele que está contigo, ele é maior. Aquele que está contigo, ele é mais poderoso. Aquele que está dentro de você, ele é maior do que essa situação que você está vivendo. Então ele está dizendo para você: nenhum desses problemas será capaz de resistir a você. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. No versículo 9, então no 8, Deus libera essa palavra para Josué. No 9 diz assim: Josué marchou a noite toda, desde Gilgal, e pegou os exércitos amorreus de surpresa. Queridos, aqui tem uma lição também, ó. Quando ele termina de liberar essa palavra para Josué, a Bíblia diz: Josué marchou a noite toda. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Quando Deus libera uma palavra para nós, a gente encontra força para continuar.
Então eu queria deixar um recado para você que tem pensado em parar de caminhar. Eu queria deixar um recado para você que tem se cansado durante a marcha noturna, porque ele teve que sair de um lugar e ir até o outro. E a marcha noturna, ela nunca foi fácil para ninguém. E talvez a sua marcha não tenha sido fácil. Pastor, lá em casa é terrível, hein? O senhor não conhece. Pastor, lá no trabalho está difícil. Pastor, essa enfermidade está acabando com a nossa família. Deus está dizendo: sob a minha palavra, eu vou te dar força para você marchar a noite toda. Porque todas as vezes que você marchar, cada passo que você der, você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: ninguém vai te resistir, 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 ninguém vai te resistir. Vai marchando, vai marchando, vai marchando e ouvindo a voz: ninguém vai te resistir. Eis que eu serei contigo, você vencerá todos esses reis. Deus está dizendo: você vencerá todos esses problemas. Vai sobre a minha palavra. A Bíblia diz que Pedro havia pescado a noite toda, mas não pescou nada. Quando Jesus olha para ele e fala: volta e lança do lado direito do barco, sobre a palavra do Senhor. Quando ele lançou a rede, querido, quase ele não aguenta puxar. Você sabe por quê? Existe uma palavra. E eu queria dizer para você que é essa palavra que vai te sustentar. Essa palavra que vai fazer você caminhar. Quando Deus libera essa palavra, a Bíblia diz que Josué marchou a noite toda. E quando ele chegou no lugar, ele pegou o exército dos amorreus de surpresa. E o Senhor trouxe pânico sobre os amorreus. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, quando Ele dá uma palavra, Ele já vai trabalhando lá na frente. Lembra de Gideão? Quando ele liberou a palavra, que Gideão chegou no acampamento, eles estavam ali tudo apavorados com o sonho que eles tinham tido. Por quê? Porque Deus, quando Ele libera a palavra sobre a tua vida, Ele já está agindo lá na frente. Quando Deus liberou a palavra sobre Abraão, dizendo assim: você será pai de multidões, aquilo já estava acontecendo lá na frente. A palavra de Deus e a ação, ela trabalha junto. Quando Deus disse haja luz, a palavra dele já aconteceu. Quando ele diz haja noite, a palavra dele já aconteceu. Então, posso dizer algo para você: se Deus está dizendo para você, nenhum desses problemas será capaz de resistir a você, é porque ele já está trabalhando lá na frente. Comece a se alegrar. Comece a celebrar a vitória de Deus para a tua vida, porque a palavra e a ação de Deus trabalham junto. Se Deus está falando não tenha medo, não tenha medo. Se Ele está dizendo eu vou curar, eu vou curar. Se Ele está dizendo eu vou fazer, eu vou fazer. Se Ele está dizendo eu vou abrir, eu vou abrir. Se Ele está dizendo eu vou dar, eu vou dar. Eu vou abençoar, eu vou abençoar, porque Ele é Deus e a palavra dele não volta atrás, querido. Se Ele já liberou, já está liberado e ponto final. E só você que crê na palavra de Deus. Dá um brado de vitória e uma salva de palmas bem forte para Jesus. E a Bíblia diz que quando Josué chegou com os exércitos, ele chegou chegando. Porque um crente sobre a palavra de Deus, ele chega chegando, ele não chega com medo. Ele chega invadindo. E a Bíblia diz então que conforme o exército de Josué foi entrando, Deus foi trabalhando no pânico sobre o exército dos amorreus, né? E o exército de Israel foi massacrando todos eles em Gilgal. Eles começaram então a perseguir esse exército inimigo durante então essa Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Olha só, por onde o exército de Josué passava, o exército de Israel, eles iam massacrando todos os inimigos. Sabe o que eu estou pensando aqui agora? Uma cena que Deus me trouxe à cabeça. É uma cena de um rolo compressor. Já viu um rolo compressor? Sabe aquelas máquinas
que elas vão passando por cima da terra, elas vão amassando tudo. Deus é assim, queridos. Quando Ele resolve agir em favor do teu povo, Ele passa por cima de qualquer... Quem se colocar no meio, Ele passa por cima. Esse exército aqui que se encontra, queridos, ele foi passando, por onde o exército de Israel passava, ele ia matando, ele ia destruindo, e Deus ia causando pavor. Aí enquanto os amorreus começavam a recuar, sabe o que aconteceu? Deus falou: deixa eu dar uma ajuda. Porque Deus, quando Ele te manda numa guerra, numa peleja, Ele sempre vai te ajudar. Você sabe o que aconteceu? Quando o povo começou a recuar, Deus falou: deixa comigo agora. Ele pegou e mandou uma chuva de pedra. Qual seria o tamanho daquelas pedras, hein? Uma vez eu estava em Maringá, caiu uma chuva de pedra tão terrível. As pedras eram desse tamanhozinho assim, mas arrebentou com os carros e quebrava os vidros, arrebentava tudo. Você imagina uma chuva de pedra. A Bíblia diz então que quando esse exército dos amorreus começou a recuar, Deus falou: agora deixa comigo. Mandou uma terrível chuva de pedra. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que aquela chuva de pedra matou mais gente do que a espada dos exércitos de Israel. Você sabe o que eu aprendo aqui? Uma lição linda, que quando você cansa, quando você está numa guerra e Deus fala assim: Ele já deu tudo o que Ele tinha, ainda tem mais para lutar, é naquela hora que Deus entra em ação e fala: agora você deixa comigo. Você já já fez a sua parte, mas ainda não terminou. Então daqui para frente você deixa comigo que eu vou entrar. E quando Deus entra, queridos, ninguém segura. E a Bíblia diz então que Ele entrou com uma chuva de pedra. E quando Ele entrou com essa chuva de pedra, matou mais gente do que a espada. E aí a Bíblia vai seguir dizendo o seguinte: que quando então aconteceu isso, Josué orou. Aqui está o cerne da mensagem. Ele fez uma oração extraordinária. Ele orou assim, que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Ai-Jalon. Olha só que oração linda que esse homem fez. Ele falou assim: olha, para que a gente possa ganhar essa guerra, só uma ação extraordinária. Ele orou e creu. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você está crendo naquilo que você está orando, ou você está orando por orar? O Josué, ele orou e creu, e Deus ouviu a oração de Josué. O que é que você precisa de extraordinário? O que é que você precisa que Deus faça na tua vida? Que Ele alcance alguém da tua família? Que Ele salve alguém da tua casa? Que Ele tire essa enfermidade do teu corpo? Que Ele sare algum parente teu que está na UTI, está em algum lugar que você olha e vê uma situação impossível? Você tem que orar crendo. Ele não orou de qualquer jeito, ele orou crendo. Olha a oração desse homem. A oração dele foi a seguinte: sol, para onde você está, e lua, para onde você está, porque a batalha que eu estou é só uma ação extraordinária para me tirar daqui. É só uma ação extraordinária para me dar a vitória. Então ele disse assim: a lua vai ter que parar onde está e o sol parar onde está. Isso aqui é uma oração absurda, queridos. Isso aqui é uma oração absurda. Você olha e fala: não pode um negócio desse. Sabe o que aconteceu? Escuta o que vai acontecer então, depois da oração dele, versículo 13: o sol parou e a lua ficou onde estava. Ah, querido, isso aqui é lindo. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida, queridos? Se Deus quiser nessa noite fazer algo extraordinário na tua vida, Ele para sol, Ele para a lua, Ele para movimento, Ele para vento, Ele para tempestade, Ele faz sair coisa da onde normalmente não sai, Ele abre porta onde não tem. E a Bíblia diz então que naquele momento a lua parou e o sol se deteve. E aí eu fiz um estudo em cima disso aqui, eu quero mostrar para você. Segundo alguns estudos, teve 3 pesquisadores israelitas que, junto com a NASA,
fizeram um estudo para descobrir se isso foi verdade ou não. Eles voltaram e eles acharam uma resposta. No ano de 1207 antes de Cristo, 30 de outubro de 1207, às 4 horas da tarde, houve um eclipse solar do Sol sobre a Lua na região de Gibeon durante um dia. Há exatamente 3.225 anos atrás, eles foram buscar e eles descobriram que realmente houve um eclipse solar. Eles explicam como um eclipse solar, porque isso é ciência, mas nós sabemos que o dedo de Deus falou, Deus fez assim, ó, uma mão no sol e outra na lua, segura, porque agora chegou a hora do meu povo vencer. Aleluia! Eu estou vendo a mão de Deus segurando dos dois lados sobre a tua vida e dizendo, pode lutar, porque se o sol for um problema para a tua vida, eu seguro ele o dia todo. Se a lua for interferir na tua vitória, eu seguro ela a noite toda. Mas que você vai vencer, você vai. E tem mais, eu seguro os dois, te dou força e mando chuva de pedra para destruir todos os teus inimigos e te dar vitória por completo. Deus está dizendo aqui, se o choro da noite te incomodar, eu seguro a lua. E se o calor do dia também te incomodar, eu seguro ele, mas eu te ajudo na peleja. Deus está dizendo, eu te ajudo na batalha. Eu faço o extraordinário para ver você vencer essa guerra. Só você que crê. É um brado de vitória, um glória a Deus bem forte para Jesus, querido. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei pensando aqui uma coisa, Luciano. Porque a mente da gente fica pensando. E aí eu fiquei pensando assim, deixa eu ouvir uma coisa aqui. Será que Deus segurou a rotação da Terra? Não é? Uma pergunta só que eu fiz. Será que Deus segurou a rotação da Terra? Eu fiquei pensando Deus colocando a mão dele na Terra e falando, segura aí. Porque o Sol, ele é parado. Não é? O Sol se mexe? A Lua se mexe? Não. Quem mexe é a Terra. É a Terra que roda. Mas aí o Espírito Santo falou, volta na Bíblia. Volta na Bíblia. Aí eu voltei no versículo 13. E aí a palavra está assim, o sol parou e a lua ficou onde estava. Ele está dizendo que o sol parou e a lua ficou onde estava. Então eu fiquei pensando, foi doido demais esse negócio aqui. Porque ele segurou o sol, ele segurou a lua, ele segurou a terra, ele segurou tudo. Aí eu fiquei pensando e falei, mas como que é isso, Senhor? E aí ele disse assim, eu sou dono de tudo, tudo é meu. A terra é minha, o sol é meu, a lua é minha, a estrela é minha, o céu é meu, os animais são meus, a terra é minha, os peixes são meus. Foi eu que criei a noite, foi eu que criei a lua, foi eu que criei os luminares, foi eu que criei todas as espécies aquáticas, terrestres, animais, foi tudo eu que criei, foi eu que gerei, foi eu que formei. Tem bilhões de estrelas e eu chamo todas elas pelo nome. Então quando eu chamo, me obedece. E se eu coloquei a minha mão e falei, fica parado, o céu ficou parado. Se eu olhei para a lua e falei, fica onde está, a lua ficou onde está. Porque eu resolvi abençoar, eu resolvi dar vitória, eu resolvi abençoar o meu povo. Aí o Espírito Santo falou para mim, não tente achar explicação para as minhas coisas.
Não adianta, não tem explicação. Eu só posso dizer uma coisa: Deus mexeu com toda a órbita da terra. E aí eu fiquei pensando, um galo. O galo, pastor. Um dia todo, só de dia, o galo falou: mas não é possível. Que hora que eu vou cantar? Tá esquisito esse negócio. E aí eu fiquei pensando as pessoas naquele lugar. Falei: mas não vai anoitecer não. Se a gente estivesse trabalhando, olha meio-dia, olha meio-dia, olha meio-dia, o sol não se põe. Você fala: meu Deus. E aí passou um dia todo. E a Bíblia diz o seguinte: olha só. O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante. E aí ele vai explicar por que que houve esse dia. Quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Deus, para responder a sua oração, se for preciso, Ele para o sol, para a lua, para o tempo. Porque a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se a Bíblia diz que a oração do justo tem muito aos seus efeitos, se a palavra está dizendo que para responder uma oração Ele parou o sol e parou a lua, por que que você tem parado de orar? Aí eu chego a uma conclusão: que a oração é a arma mais poderosa de um crente. Aleluia. Você pode se colocar em pé. Continue orando. Continue orando. Pastor, tem dia que não tem nem força para orar. Continue orando. Continue buscando a Deus. A Bíblia diz que Ele ouve a sua voz, Ele ouve o seu gemido, Ele ouve o seu sussurro. E aí eu queria fazer um convite para a gente estar orando e encerrando. Pastor, eu preciso de algo extraordinário. É só você que precisa de algo extraordinário. Eu queria convidar você a vir à frente. Pastor, tem alguém na minha casa que só algo extraordinário. Vem buscar por ele. Pastor, eu queria que Deus fizesse algo extraordinário no meio da minha família, pastor. Na minha casa.